O mistério de Guarapiranga. O Lago do Silêncio. Há lugares que guardam mais do que lembranças. Há lugares que escondem segredos. Na zona sul de São Paulo, escondido entre o verde e o concreto, repousa a represa de Guarapiranga. Para muitos, apenas um ponto de lazer, refúgio das tardes quentes. Mas para quem conhece suas histórias, é um espelho d'água que reflete o inexplicável. Foi ali, em 1988, que um achado macabro transformou para sempre o nome Guarapiranga em sinônimo de mistério, medo e perplexidade. Um caso que ultrapassou as fronteiras do Brasil e até hoje desafia médicos, cientistas e investigadores do paranormal. Este é o caso Guarapiranga, o corpo encontrado com marcas impossíveis e uma história que parece escrita por algo que não é humano. A manhã do encontro. Era uma manhã nublada de 29 de setembro de 1988. A neblina cobria parte da represa e o ar estava frio, cortante. 2 pescadores, homens simples moradores da região, seguiram a trilha de costume, procurando um ponto tranquilo para lançar suas linhas. O primeiro a notar algo estranho foi o mais velho. Entre os juncos, algo parecia fora do lugar. Um vulto pálido, imóvel à beira d'água. Eles se aproximaram com cuidado, acreditando que fosse talvez um animal morto. Mas quando o reflexo da luz tocou a pele fria, perceberam: não era um animal, era um corpo humano. O homem estava deitado de costas, parcialmente coberto pela vegetação. E havia algo ainda mais perturbador. O corpo não apresentava sinais comuns de decomposição, nem ferimentos típicos de um crime. Tudo parecia limpo demais. Preciso de mais. Um dos pescadores correu até a estrada e chamou a polícia. O outro permaneceu ali, imóvel, olhando aquele corpo que de alguma forma parecia não pertencer àquele mundo. Chegada das autoridades. A equipe do Instituto Médico Legal chegou cerca de 1 hora depois. O corpo foi fotografado, medido, documentado, mas quanto mais olhavam, menos entendiam. Segundo o laudo inicial, o cadáver era de um homem entre 35 e 40 anos. Pele morena clara, estatura mediana. Nenhum documento foi encontrado. Nenhuma testemunha, nenhuma pista. O rosto estava parcialmente desfigurado. Não por violência bruta, mas por cortes perfeitos, geométricos, como se tivessem sido feitos por um bisturi. Os técnicos perceberam algo estarrecedor. O corpo estava totalmente sem sangue, mas sem uma única mancha ao redor. Nenhum derramamento, nenhuma marca de luta, nada que indicasse uma agressão. Era como se todo o sangue tivesse sido retirado com extremo cuidado, de dentro para fora, sem deixar vestígios. E havia mais. Pequenos orifícios circulares perfeitos, milimetricamente distribuídos ao longo do corpo, na mandíbula, no tórax, nas pernas, na região anal e genital, e uma incisão retangular sobre o abdômen, feita com precisão cirúrgica, revelando o vazio interno. Todos os órgãos haviam sido removidos. Mas, e aqui vem o detalhe que gelou até os peritos, não havia sinais de extração forçada. Os músculos, os tecidos, pareciam cauterizados de dentro, como se algo tivesse cortado e selado ao mesmo tempo. O relatório impossível. O relatório oficial do Instituto Médico Legal foi objetivo, mas enigmático. Entre as palavras técnicas e descrições frias, havia um silêncio gritante. Nenhuma explicação plausível para as lesões encontradas. Nenhum animal conhecido poderia causar aquilo. Nenhum instrumento médico convencional deixaria marcas tão limpas. Nenhum ser humano teria feito aquilo sem deixar rastros, sem ruído, sem vestígios.
A causa da morte foi registrada como indeterminada. Mas nos bastidores entre os peritos uma palavra começou a circular em sussurros: experimento. Alguns falavam em rituais macabros, outros em tecnologia experimental. E havia quem ousasse mencionar algo ainda mais perturbador: abdução. O silêncio de Guarapiranga. Após o recolhimento do corpo, o local foi isolado por algumas horas. Mas, misteriosamente, nenhum registro fotográfico completo foi liberado ao público na época. O caso caiu em um silêncio pesado, quase proposital. Nenhuma família reivindicou o corpo. Nenhum desaparecido bateu com a descrição. A imprensa noticiou apenas um breve trecho. Cadáver não identificado é encontrado mutilado às margens da represa de Guarapiranga. E depois, nada. Nenhuma atualização. Nenhuma investigação aprofundada. Era como se alguém não quisesse que essa história fosse contada. Décadas depois, o caso ainda ecoa. Fotos do corpo começaram a circular entre ufólogos e investigadores independentes. E a cada nova análise, uma sensação inquietante tomava conta de quem via aquelas imagens. Não parecia obra de mãos humanas. O homem de Guarapiranga não teve nome, mas deixou para trás um enigma que atravessa o tempo e que talvez revele algo que a humanidade ainda não está pronta para aceitar. O que aconteceu à beira daquele lago foi crime, ritual ou contato? E se o verdadeiro horror não estiver nos monstros que imaginamos, mas nas verdades que tememos descobrir? Gravação número 7. Caso Guarapiranga. Transcrição parcial dos relatórios iniciais de campo. O corpo apresentava ausência total de sangue e órgãos internos. Nenhum vestígio de violência externa compatível com armas brancas, fogo ou disparos. A integridade dos tecidos é anormalmente preservada. Causa mortes indeterminada. Essa foi a última vez que o caso Guarapiranga foi oficialmente mencionado em um documento público. Depois disso, silêncio. O desaparecimento dos registros. Poucos meses após a descoberta, jornalistas independentes tentaram acessar os relatórios do IML. Muitos desses documentos simplesmente sumiram. Fotografias originais desapareceram dos arquivos. O nome do legista responsável foi retirado de publicações oficiais. O caso foi classificado como sem conclusão e arquivado. Nenhuma investigação policial seguiu. Nenhum boletim de ocorrência foi mantido. Mas o mistério não morreu ali. Ele apenas mudou de mãos. Os primeiros investigadores independentes. Foi nos anos 90 que os primeiros ufólogos brasileiros ouviram falar do caso. Entre eles, o engenheiro e pesquisador Encarnación Zapata Garcia e o investigador Sérgio de Carvalho, que tiveram acesso às fotografias originais do corpo. Ambos ficaram em choque. As lesões apresentavam padrões impossíveis de reproduzir com tecnologia médica conhecida na época. Os cortes eram circulares, milimétricos, e a pele ao redor parecia carbonizada de dentro, sem sangramento. Os investigadores compararam as imagens a relatos de mutilações de animais em fazendas dos Estados Unidos, fenômeno que já vinha sendo estudado por ufólogos desde os anos 70. Em todos os casos, o padrão era o mesmo: remoção de órgãos com precisão cirúrgica, ausência total de sangue, cauterização interna e nenhum sinal de luta. O mesmo tipo de ferimento, o mesmo mistério, separados por milhares de quilômetros. Teorias científicas. Alguns tentaram explicar o fenômeno sob ótica científica. Entre as hipóteses levantadas estavam: ataque químico experimental, com ácido dissolvendo tecidos seletivamente, procedimento cirúrgico clandestino, talvez para roubo de órgãos, reação pós-morte rara, causando retração dos tecidos e aparência limpa. Mas nenhuma dessas explicações sobreviveu à análise técnica. Não havia resquício químico. Nenhum órgão foi recuperado para tráfico.
Nenhuma reação biológica conhecida causa retirada limpa e simétrica de órgãos internos sem derramamento sanguíneo. A única coisa confirmada era: o corpo não apodreceu como os outros. Mesmo dias após a morte, não havia odor forte de decomposição. Algo havia interrompido o processo biológico natural, como se a própria natureza tivesse parado diante do desconhecido. A teoria do protocolo de observação. Em 1992, o pesquisador espanhol Salvador Freixedo, ex-membro da Igreja Católica e estudioso de fenômenos ufológicos, analisou o caso de Guarapiranga e o comparou com mutilações de animais em Porto Rico e Colorado. Ele sugeriu que o fenômeno poderia estar ligado a coletas biológicas sistemáticas, realizadas por entidades observadoras, seres que monitorariam a espécie humana e animal. Segundo Freixedo, o caso Guarapiranga seria uma coleta de amostra humana, feita por instrumentos de alta precisão, sem crueldade, mas com um propósito desconhecido. Em suas palavras, não se trata de maldade, trata-se de observação. Como o homem faz com os ratos de laboratório, a teoria foi rejeitada por cientistas convencionais, mas ganhou força no meio ufológico. E em 1996, outro nome entrou em cena: Edgar Uchoa, físico e coronel da Força Aérea Brasileira. Uchoa declarou publicamente que acreditava na intervenção de tecnologia não humana no caso, e afirmou que o corpo de Guarapiranga era a prova mais chocante de que eles estavam entre nós. Vídeo proibido. Em 1997, um vídeo misterioso começou a circular entre grupos de ufologia no Brasil e na Europa. Era uma cópia em baixa qualidade, mostrando fotos originais do corpo, sem cortes de imprensa, sem censura. As imagens eram perturbadoras. O rosto do homem desfigurado de forma precisa, como se tivesse sido estudado, aberto e novamente fechado. Os orifícios no corpo, simétricos, idênticos aos observados em mutilações de gado em outros países. Foi ali que o caso deixou de ser apenas um rumor. Passou a ser um documento proibido, um registro que poucos tiveram coragem de analisar até o fim. Um detalhe chocou todos que assistiram. Nas fotos originais, as pálpebras estavam intactas, mas os olhos haviam sido removidos com precisão cirúrgica, sem danificar o tecido ao redor. Era impossível fazer isso sem instrumentos médicos avançados, ou sem anestesia, mas não havia sinal de dor. É aqui que nasce a chamada teoria do encobrimento global. A ideia de que governos do mundo mantêm acordos silenciosos para esconder casos que desafiam a biologia e a física humanas. E Guarapiranga, com seu corpo impossível, seria apenas uma amostra, uma página arrancada de um livro que nunca deveria ser aberto. As testemunhas fantasmas. Em 2011, um ex-funcionário do Instituto Médico Legal de São Paulo deu um depoimento anônimo a um grupo de pesquisadores independentes. Ele afirmou que lembrava de ter visto o corpo e que o laudo original continha anotações diferentes das divulgadas. Eu vi com meus próprios olhos. O corpo não tinha sangue, mas também não tinha rigidez. Parecia adormecido. E havia uma pasta com fotos que sumiram do arquivo uma semana depois. O depoimento nunca foi autenticado, mas outros funcionários relataram situações parecidas. Ordens para silêncio, arquivos recolhidos e superiores que negavam o que todos sabiam ter visto. Era o início de um padrão. Em cada tentativa de revelar o caso, algo ou alguém intervinha. Sempre a tempo, sempre com o mesmo resultado: silêncio. O círculo se fecha. Décadas depois, pesquisadores cruzaram as datas, as coordenadas e os relatórios, e encontraram um padrão inquietante. O mesmo tipo de mutilação foi registrado em mais de 5 países diferentes, entre 1985 e 1992. Todas as vítimas encontradas próximas a represas ou lagos artificiais.
Nenhum responsável identificado. Nenhuma explicação científica aceita. É como se alguém, ou algo, estivesse estudando nossas águas, nosso sangue, nossa biologia, de maneira sistemática, invisível. Guarapiranga não seria o único caso, seria apenas o mais visível. O peso do silêncio. O tempo passou. A cidade cresceu ao redor da represa. Crianças brincam. Barcos cruzam as águas. E poucos lembram que, sob aquela superfície calma, um mistério permanece sem resposta. O nome do homem de Guarapiranga jamais foi revelado. Seu rosto, apagado pela névoa do esquecimento e pela censura. Talvez em algum arquivo escondido sua ficha ainda exista, marcada com uma palavra simples: classificado. Mas uma verdade ecoa entre os que ainda estudam o caso. Quando a ciência não consegue explicar, o silêncio se torna o disfarce perfeito da verdade. Se o governo sabe, por que não fala? E se não sabe, quem realmente está no controle? O encobrimento. O que o governo sabia? O mistério continua. A represa de Guarapiranga hoje parece apenas mais um espelho d'água cercado pela cidade. Mas quem conhece essa história sabe que ali existe algo mais profundo do que a própria escuridão das águas. Décadas se passaram, e ainda assim o caso continua sem respostas. Nenhum culpado, nenhuma explicação, apenas perguntas. E o eco distante de uma verdade que talvez jamais seja revelada. Talvez o verdadeiro terror não esteja no que encontramos, mas no que não conseguimos compreender. E se o que aconteceu naquele dia foi apenas uma amostra, um sinal de que não estamos sós, então talvez este caso não pertença apenas aos arquivos da polícia, mas à história silenciosa da humanidade. Aquela que insiste em olhar para o céu e perguntar: quem está nos observando? Você acabou de assistir a mais um episódio do News Web Doc, o espaço onde mistério, verdade e investigação se encontram. Aqui, cada história é contada com respeito, emoção e profundidade. E cada silêncio é uma pergunta esperando ser respondida. Se este documentário te fez pensar, arrepiar ou duvidar, então deixe o seu like. Ele mostra que você valoriza o trabalho investigativo e ajuda o canal a crescer. Inscreva-se agora no canal News Web Doc e ative o sino das notificações, porque nos próximos dias, novas investigações, novos arquivos e novos mistérios estão chegando. E lembre-se, toda história tem dois lados: o que é contado e o que nunca deveria ser descoberto. E este foi o News Web Doc. Até o próximo caso.